Saudações Homo sapiens, tudo bem com vocês? Episódio número 5, onde eu decido trazer para vocês como continuação de recomendação de livro, o livro Armas, Germes e Aço, Os Destinos das Sociedades Humanas, por Jeremy Diamond. Esse livro tem 439 páginas, ele consta alguns mapas, algumas escrituras, né, algumas palavras, algumas figuras interessantes de sociedade, alguns povos tradicionais também, que ele traz como imagem, indígenas, entre outros, né, passando aqui por vários países ao longo do globo, né? E então esse livro ele foi lançado em 1997 e é uma obra que busca explicar o porquê algumas sociedades se desenvolveram mais rapidamente que outras ao longo da história, né? Com base nos fatores geográficos, ecológicos e biológicos, e não em diferenças culturais ou biológicas que são intrínsecas como genes entre os povos. A obra ganhou o prêmio Pulitzer de não ficção e tornou-se um marco nos estudos interdisciplinares abordando história, biologia, antropologia e a geografia, né? Como tese principal, né, tese central, Diamond argumenta que a desigualdade entre a sociedade humana não decorre de diferenças genéticas, mas de vantagens ambientais que algumas populações receberam ao longo do tempo, e ele aponta a disponibilidade de recursos naturais e condições climáticas, as interações entre sociedades que moldaram o destino das civilizações, né? Dando isso mais vantagem ou desvantagem para certas populações, civilizações, nações e países, né? Então, como principal tema, né, ele traz o fator determinante que é a geografia, onde a localização geográfica influenciou e muito o acesso a plantas e animais domesticados, né? Regiões como a Crescente Fértil, que hoje é o atual Oriente Médio, possuem espécies como trigo, cevada, também cabras e ovelhas, o que facilitou a transição para a agricultura, ou seja, a sociedade agrícola pôde se estabelecer, acumular excedentes de alimentos e sustentar populações maiores e mais especializadas, enquanto a sociedade caçador-coletor dependeu de recursos mais escassos e imprevisíveis, né? Eles caçavam, coletavam, exauriam e mudavam, né? A partir dessa domesticação dos animais e das agriculturas, na crescente fértil, as populações começaram a ficar mais sedentaristas, né? Começaram a ficar mais próximas aos leitos de rio, começaram a se desenvolver, e isso trouxe um enorme avanço na parte social, né, da sociedade, né, do avanço social. Ele também traz um ponto que é a difusão horizontal e a difusão vertical. A sociedade situada ao longo dos eixos geográficos leste-oeste, ou seja, a Eurásia, tiveram uma vantagem relacionada ao clima e à latitude que são semelhantes, permitiram uma rápida disseminação de cultivos e tecnologias, né? Onde, por outro lado, regiões como os eixos norte e sul, como as Américas e a África, enfrentaram a questão da barreira climática e ecológica, o que dificultaram essa difusão, né? Não só por isso, pela essa geografia, mas também se a gente voltar lá na evolução humana, os primeiros hominídeos eles saíram da África e partiram para a Eurásia, né? Então, a história da evolução humana também favorece o desenvolvimento ali na Eurásia, né? Outra questão é a parte da domesticação então da planta e dos animais, né? Um detalhe é que cerca de 14 espécies de mamíferos grandes foram domesticados e quase todas originaram das regiões específicas, como na Eurásia. Os animais domesticados favoreciam não só o trabalho, mas também os alimentos, né, e patógenos ao longo do tempo, o que conferiam uma imunidade às populações locais. Ou seja, essa domesticação dos animais, os animais também trouxeram com eles alguns patógenos. E pela proximidade dessa sociedade estar domesticando esses animais, elas criaram mais rapidamente, digamos assim, rapidamente, uma certa imunidade a essas questões, né? E isso acabou impactando nas partes dos patógenos que evoluíram a partir desses animais domesticados, como a varíola, gripe e sarampo, devastando assim populações indígenas que em regiões como as Américas e Austrálias, quando essas partes dos colonizadores chegaram, eles levaram consigo essas doenças. E pela ausência da exposição a essas doenças nessas colônias, acabaram dizimando certas populações. Então, também traz essa problemática da resistência imunológica, o que depois, inconscientemente, traz uma questão de você estar usando isso como uma arma biológica, digamos assim, né, para os processos de colonização. Além disso, as sociedades mais avançadas tecnologicamente foram capazes de subjugar outros devido à superioridade militar, como armas de fogo, de aço e também estratégias organizacionais, né? Diamond conecta também o avanço tecnológico, a especialização e hierarquias sociais que surgiram em sociedades agrícolas, nas quais uma elite podia se dedicar ao desenvolvimento de ferramentas e armas,
pois a parte de caça e coleta, né, a parte da domesticação do alimento em si já não era uma preocupação tão eminente, porque eles já passavam a plantar, né, a cultivar, né. Ah, outra questão que ele traz aqui é a política e a estrutura social, que os desenvolvimentos dos estados centralizados e complexos foi facilitado por excedentes agrícolas, o que permitiu sustentar as elites, os exércitos e os burocratas da época, né. Trazendo agora assim uma parte mais específica do livro, né, a gente traz ela dividida em resumos a partir dos capítulos. Então a gente tem aqui alguns capítulos, né, que foram pontuados no livro e a gente vai fazer uma subdivisão seguindo eles, né. Sendo aqui o primeiro, né, o prólogo é a pergunta de Yali, né, as diferenças regionais no curso da história. O que acontece? Yali era um líder indígena na Nova Guiné, que fez a seguinte pergunta, né? Por que vocês brancos têm tanto cargo, bem material, enquanto nós temos tão pouco? E essa questão impulsionou a análise do porquê algumas sociedades acumularam poder e tecnologia enquanto outras permaneceram relativamente simples no seu desenvolvimento. Diamond, de primeira mão, a priori, ele rejeita as explicações raciais e culturais. Ele foca mais nos fatores ambientais e geográficos como principais determinantes, né? Já o primeiro capítulo, então, né, ele traz o do Éden à Cajamarca, né? É o que aconteceu em todos os continentes antes de 11 mil anos antes de Cristo, né? E ele explica, foi um diálogo entre Francisco Pizarro e Atahualpa de Cajamarca, onde um pequeno grupo de espanhóis acabou conquistando o poderoso Império Inca, né? Conquistou, dizimou e extinguiu o Império Inca, né? Ele analisa como a posse de armas, cavalos e aço e a imunidade às doenças que os europeus tinham foi uma vantagem decisiva nesse processo de colonização, né? Essas vantagens foram frutos de séculos de desenvolvimento da sociedade complexa, que era na Eurásia, que surgiram em regiões ambientalmente favoráveis como a Eurásia, né? Então, o ponto-chave aqui é a geografia e a domesticação de plantas e animais que determinaram o poder militar e tecnológico daquela época, né? Já o segundo capítulo, ele traz o surgimento e a expansão da produção de alimentos, né? Onde ele fala, né, que a transição da caça, né, do caçador-coletor para a questão do sedentarismo, né, a domesticação das plantas e animais, trouxe essa possibilidade através da crescente fértil e permitiu que essa criação dos excedentes sustentasse as populações maiores e hierárquicas e transformasse a sociedade mais especializada, né? E nem todas as regiões tinham acesso aos mesmos recursos. Isso perpetuou desigualdade global. Então, a agricultura aqui surge de forma desigual, influenciando drasticamente o ritmo de desenvolvimento das civilizações, que a gente consegue notar hoje, notar facilmente isso, né? Já no capítulo 3 aqui, pessoal, ele traz ah, do alimento às armas, aos germes e ao aço, né? E ele pontua aqui, conecta que a domesticação dos animais e dos alimentos como principal vantagem. As armas, então, ela partiu a partir do princípio que não precisamos mais se preocupar com a caça e com a predação, assim, com a busca do alimento, né? E da proteína, a gente pode voltar nossa atenção para outras coisas, né? E as armas foram uma possibilidade tecnológica que incluíam as armas de ferro e aço, né, antes do advento da pólvora ainda, né, onde a gente tem a questão dessa poder militar, né, pontual, e isso favorece o processo de colonização posteriormente, né. Os germes a gente já abrangeu, né, que é a parte das doenças, né, da imunidade por uma parte e da fragilidade por outras, né. No capítulo 4 ele traz aqui a volta ao mundo em 5 capítulos. E nesse capítulo, Diamond analisa cinco diferentes continentes, né? Partindo ali da Nova Guiné à Austrália e ao leste da Ásia, né? Expandindo a Austronésia, essa expansão da Austronésia, né? E as histórias que compararam a Eurásia e as Américas, né? Então ele traz experiências na Austrália e na Nova Guiné que, embora próximas, diferenças na geografia resultaram em trajetórias distintas, e a Nova Guiné desenvolveu agricultura limitada, enquanto a Austrália permaneceu habitada por caçadores-coletores. A China, em outro caso, também foi uma unificação cultural impulsionada pela geografia e plana e conectada. Já a Polinésia, os povos polinésios, né, apesar da origem comum, desenvolveram-se formas distintas dependendo da ecologia de cada ilha, recursos disponíveis, tamanho e isolamento. A Eurásia, ela tem a vantagem do eixo leste-oeste, onde facilitou a difusão da tecnologia e espécies domesticáveis, né? Já as Américas e a África, por ser o eixo norte-sul, apresentaram desafios climáticos e ecológicos na difusão de inovações, né? Por último, né, o epílogo, né, que é o futuro da história humana como uma ciência,
onde Diamond propõe um estudo da história pode ser abordado cientificamente, analisando padrões gerais e fatores causais. Ele ressalta que os métodos interdisciplinares como a biologia, a geografia e a arqueologia podem elucidar eventos históricos e ajudar a prever o futuro da sociedade humana. O ponto-chave, então, é a compreensão científica do passado, que pode ajudar a lidar com desafios globais contemporâneos como a desigualdade e as mudanças climáticas, né? O pós-fácil ele traz como países pobres e ricos a luz de armas, né? E isso ele traz que explica que a tese, né, econômica contemporânea, ele argumenta que o colonialismo exacerbou uma desigualdade, impondo barreiras ao desenvolvimento em várias regiões do mundo. A palavra-chave é que o passado ambiental e geográfico continua influenciando o desenvolvimento econômico e social global. Isso também, através do capitalismo, só acelera as coisas, né? Essa questão do poder da aquisição. Então, como contribuições científicas e atualizações, ele traz a interdisciplinaridade, né, que Diamond combina as evidências biológicas evolutiva, história ambiental e antropológica para criar uma visão integrada da história humana. Seu trabalho foi pioneiro ao destacar a importância da ecologia na formação das sociedades humanas, né? Os avanços posteriores a isso, né? As pesquisas recentes, como o estudo de genômica e arqueologia, confirmam algumas das ideias de Diamond, como a influência dos patógenos nas colonizações das Américas, e os críticos também apontam que a obra pode simplificar excessivamente processos históricos complexos, subestimando fatores culturais, políticos e contingentes históricos. O impacto contemporâneo é que o livro ajudou a popularizar a ideia de que o impacto ambiental e geográfico continuou a mudar uma sociedade moderna. Por isso, as mudanças climáticas e a desigualdade no acesso aos recursos naturais ainda refletem que a tese de Diamond ainda é em escala global. Alguns exemplos aplicados às atualizações, né, que são a colonização das Américas, a devastação causada por doenças trazidas pelos europeus, como o Império Maia, Inca e os Aztecas, são um exemplo clássico disso, né? As mudanças climáticas e a sustentabilidade do nosso globo, né? A obra é frequente relacionada aos debates sobre o desenvolvimento sustentável. Há regiões, a menos que têm menos recursos naturais, historicamente, permanecem mais vulneráveis às crises ambientais atuais, o que reflete a persistência das desigualdades geográficas discutidas no livro, né? Que são assim os fatores, né? A infraestrutura moderna e o legado colonial, ele tem um impacto na geografia e na economia ainda é visível hoje. Países tropicais, frequentemente associados à produtividade agrícola e algumas doenças como a malária, enfrentam desafios estruturais que podem ser rastreados até os padrões históricos descritos por Diamond. Então, pessoal, como conclusão, a gente tem que o esquema detalhado em organização de capítulos de forma lógica permite compreender como cada parte do livro contribui para a explicação geral da desigualdade entre sociedades. Então, Armas, Germes e Aço é uma obra fundamental para compreender como fatores não humanos, como a geografia e biologia, desempenham papéis críticos na história humana, né? E sua abordagem interdisciplinar influenciou profundamente o pensamento científico e o entendimento das origens da desigualdade global que perpetua até hoje, né? Apesar das críticas, o livro permaneceu um ponto de partida valioso para discussões e sobre os impactos a longo prazo e os fatores ambientais do desenvolvimento humano. Então, a gente pode encerrar essa parte da evolução humana. A gente veio falando da história da invenção da natureza, a evolução a origem das espécies e a seleção natural e a evolução do ser humano. Agora eu trago a problemática dessa globalização através da Armas, Germes e Aços de Jaron Diamond. Obrigado e até o próximo episódio.